Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com um segundo vídeo falando a respeito de coisas estranhas, obscuras, bizarras e encontradas dentro de jogos. Eu já fiz uma parte 1, para quem ainda não assistiu, está aqui disponível para vocês e agora, sem mais enrolações, bora para a parte 2. Tony Hawk's Underground 2 é um jogo da série Tony Hawk, sendo desenvolvido pela Nearsoft e publicado pela Activision. Ele foi lançado no dia 24 de março de 2005 como um jogo para o PlayStation portátil. E nesse jogo há uma figura muito estranha em uma parte dele, em uma das fases. Nesse momento aqui, nessa fase aqui, você pode encontrar esse estranho rosto vermelho atrás de uma parede perto de um parque de diversões. E é esse rosto aqui, muito bizarro, não tem nada a ver com o jogo do Tony Hawk, o que já deixou várias crianças com medo. Se eu visse isso aqui do nada em um jogo, até hoje não existe uma explicação para o motivo desse rosto bizarro estar lá. Há especulações de que essa imagem seja a logo do Zero Skateboarding, só que distorcida, porém nada confirmado, e eu não acho isso parecido não. Isso aqui tá muito estranho. Será que só quer um placeholder? Mas aí um placeholder? Pra quê? Caso vocês tenham algum palpite para esse caso, comentem aqui. Existe um jogo do Scooby-Doo que, rapaz, tem uma coisa nele muito pesada. Eu ficaria com muito medo se eu fosse criança, nem sei como ia dormir à noite depois. E aqui eu estou falando do jogo Scooby-Doo Escape from the Coulsonian. Esse jogo foi comercializado para as crianças para promover o filme Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, o segundo filme em live action. O jogo foi lançado em 2004 e nele o Scooby-Doo está preso no Coulsonian Criminology Museum, no Museu de Criminologia Coulsonian, e o jogador precisa resolver vários puzzles em 3 salas de exposições para escapar desse local. Porém, no segundo nível do jogo, caras, tem um jumpscare que se eu visse isso aqui eu ia ficar com muito medo, como já falei. Se o jogador clicar no sarcófago no meio da sala, eles começarão a abri-lo com um pé de cabra. Ao fazer isso, aparece um texto misterioso enquanto a música do jogo para. O texto diz: "Por favor, não tem muito tempo. Alguém vindo, precisa de ajuda antes." E é aí que aparece o rosto de uma múmia na tela inteira. Ninguém sabe exatamente o motivo disso estar inserido no jogo. Eu acho que era só um desenvolvedor assim que queria meio que criar um easter egg, alguma coisa assim, só pra chegar pro pessoal e falar: "Olha gente, eu que desenvolvi esse jogo, olha só, tem uma coisa pra mostrar aqui, tá vendo, ó, parece um jumpscare no jogo." Eu achei um pouquinho estranho porque o Scooby-Doo também tem um público-alvo bem infantil. Não sei se é a mesma coisa nos Estados Unidos, eu acho que sim, mas pelo menos no Brasil nessa época era. Tanto é que todo mundo aqui que assistiu esses filmes do Scooby-Doo na época tinham várias piadas que a gente nem notou, porque a gente era tão criança, a gente era tão inocente. Mas mesmo assim são filmes muito bons. Existe um bug no jogo Utaho no Tatari 2, onde aparece um corpo já sem vida? Utaho no Tatari 2 é um jogo de terror da RPG Maker que não é tão popular aqui no ocidente, diferente do Japão, onde ele já é mais conhecido. Por se tratar de um jogo de terror, é claro que a gente já espera coisas que possam nos assustar, mas ninguém de fato estava esperando por esse bug. No jogo, há um bug que é acionado após caminhar por umas estruturas em uma determinada área. No determinado momento aparece essa tela e depois corta para uma tela em preto com alguns ruídos e flashes brancos. E assim, aparece uma imagem que é uma foto em baixa qualidade de um corpo já sem vida.
Muitas pessoas tratavam isso como se fosse realmente uma falha e com uma foto real de uma pessoa que já se foi, mas na verdade não é bem assim. É estranho? É estranho, mas calma lá, não é tudo aquilo que estamos imaginando, né? Nesse post feito por esse usuário do Tumblr, diz que encontrou uma maneira de extrair todos os dados e arquivos usados no jogo, e lá mesmo nós encontramos uma pasta que se chama Bug, e nela nós temos todos os materiais usados durante esse glitch, desde as caixas de texto até a tal imagem. Também dizem que essa suposta imagem já foi reutilizada em diferentes áreas do jogo, e o mais doido é que só acontece uma única vez, e a partir daí muitas pessoas começaram a questionar por que isso acontece uma única vez quando você joga. É explicado que o objetivo era pegar o usuário desprevenido, você tá lá jogando e do nada aparece esse bug, o que faz muito sentido, até porque se trata de um jogo de terror. E só para avisar vocês, essa pessoa que aparece aqui na foto, não, ela não está morta, ok? Gente, e um jogo do Batman que aparece uma foto real de um diplomata russo que teve a sua vida apagada? Isso acontece no jogo The Telltale Series, desenvolvido e publicado pela Telltale Games em 2016. Andrei Karlov foi um embaixador russo na Turquia e em dezembro de 2016 foram lá e acabaram com o cara. Tudo isso aconteceu enquanto ele abria uma exposição de arte em Ankara, capital do país. Quem tirou a vida dele foi um policial turco que também teve a sua vida perdida pelas forças de segurança. E ele fez isso propositalmente para que o evento fosse registrado. Com certeza lá por volta de 2016 você deve ter lido alguma notícia a respeito desse caso. O problema é que essa imagem aparece bem idêntica no jogo do Batman. Dizem que isso aconteceu por um engano. Na verdade, essa imagem aqui do jogo era a respeito de um crime que aconteceu em Gotham Brokerage. Uma pessoa perdeu sua vida, porém, parece que algum desenvolvedor do jogo pegou e usou essa imagem do diplomata como referência para fazer essa aqui. Na verdade, nem como referência, porque tá muito parecido, né? Há uma teoria de que encontraram essa imagem online, editaram um pouco no Photoshop e jogaram no jogo. Seria melhor ter pesquisado um pouco antes para saber de onde veio a tal imagem. Hong Kong 97 é um jogo pirata para Nintendinho publicado pela Happysoft, que era uma desenvolvedora de jogos doujin, jogos não oficiais. Ele foi lançado no Japão em 1995, sendo vendido em disquetes. E segundo o seu desenvolvedor, que era um jornalista japonês de games chamado Kowloon Kurosawa, ele disse que o jogo era uma sátira da indústria de games e que Hong Kong 97 foi feito em 7 dias com a ajuda de um amigo. O jogo se passa na China em 1997, quando aconteceu a transferência de Hong Kong do Reino Unido. Então, no jogo, o governo de Hong Kong contrata Shin, que seria um parente super poderoso do Bruce Lee, e a missão dele era nada mais nada menos do que exterminar toda a população chinesa. Ao mesmo tempo, o falecido Deng Xiaoping é ressuscitado através de um projeto secreto chinês e seria usado como uma arma. E quando você consegue derrotar o tal do Deng Xiaoping, o jogo é repetido e repetido e repetido até que Shin, o personagem principal, morra. Tudo ao som dessa musiquinha aqui. Mas agora vamos falar da parte bizarra. Na verdade, o jogo inteiro é muito estranho, mas vamos falar da parte gráfica bizarra. E só para deixar mais bizarro ainda, quando aparecem os créditos finais do jogo, eles listam a Embaixada do Canadá como parceira de cooperação. Na tela de Game Over, primeiramente está escrito Shin está morto, e não só isso, nós também temos a imagem de um corpo já sem vida. E realmente é um corpo já sem vida aqui, não é uma edição, não é alguém se fingindo de morto, não. A imagem é real. Muitas pessoas se perguntavam a respeito da identidade do homem já sem vida. Alguns falavam que se tratava de um boxeador polonês, outros que era um ativista
ativista palestino, e já outros que se tratava de um escritor egípcio, mas na verdade não se trata de nenhum deles. Lá em 2019, foi descoberto que a foto era de uma vítima não identificada daquele conflito que aconteceu na Bósnia. E essa imagem saiu de um documentário japonês chamado Near Death File 3. Sabe aqueles VHS de faces da morte que tinha de monte? Então, parece que lá no Japão também tinha. Halo 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa lançado para Xbox 360 em 2007. Em uma das cavernas do jogo, você se depara com o estranho homem das cavernas. E lá o termo para esse easter egg varia. Alguns chamam de The Caveman, outros de The Monkey Man. Na verdade, é uma família da Era das Cavernas escondida no meio da selva. Mas o que deixa bizarro é que essa inserção do rosto é igual em todos os membros da família. É o mesmo rosto. Esse rosto já foi descoberto de quem é, e ele é de ninguém mais, ninguém menos que Marcus Leto, que era um funcionário sênior da Band, que foi a desenvolvedora desse jogo para a Xbox. E esse meme interno tinha até um nome. Ele era chamado de The Gorileto, por causa do sobrenome do cara. E quando eu falo que é meme interno mesmo, porque começou uma zoeira, enquanto eles trabalhavam nesse jogo, de mandar um e-mail onde tinha uma foto de uma gorila feminina, só que o rosto dela era o rosto do Marcus. O pessoal começou a zoar, e aí alguém teve a brilhante ideia de meio que fazer um easter egg baseado nisso e colocar no jogo. Esse easter egg aparece, e não só uma vez, e ele aparece de formas diferentes. O primeiro homem das cavernas pode ser encontrado na área onde a aeronave do sargento Avery Johnson é abatida. Ele é visto sentado em uma árvore, porém não tem muito como você vê-lo ou alcançá-lo ou vê-lo mais de perto. E para você encontrar essa família no jogo, você tem que passar o ponto em que o Johnson diz que a sua aeronave foi abatida. Aí você entra numa selva e lá você vai se deparar com uma parede e do lado esquerdo tá lá a família do homem das cavernas. Para isso você terá que escalar algumas pedras, pular sobre uma pedra gigante no caminho e se agachar sobre uma borda. E por mais que você tente se interagir com eles, não vai acontecer nada. Além disso, um dos membros da família está segurando um ursinho de pelúcia. Olha só que fofo. E você ainda teria coragem de atirar nessa família? Dizem também que tem um homem das cavernas sentado em um penhasco do lado de fora. E ele só é visível a partir de uma arma, como atirador de elite ou com os binóculos. Aí tem o Halo 3 ou DST, onde tem uma cena do epílogo. Nessa cena você pressiona o botão direito e a tela vai à esquerda e você consegue visualizar também um homem das cavernas. Sabiam dessa? Brutal Legend é um jogo de ação e aventura criado pela Double Fine Productions para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, sendo lançado no dia 3 de outubro de 2009. Esse jogo, na verdade, possui várias easter eggs, mas uma delas chamou bastante a atenção das pessoas. Em um determinado momento do jogo, é possível ver em um canto uma foto de uma moça. Sim, simplesmente jogaram a foto lá sem nenhuma alteração. Não é nada assustador, claro, mas muitas pessoas ficaram curiosas querendo saber quem é a mulher na foto. Isso acontece quando você vai para uma área chamada Lair of the Metal, onde é como se fosse uma caverna. E quando você está próximo da parede da caverna, você começa a visualizar o local e em uma área específica aparecerá essa imagem. O que dizem por aí na internet é que na época ela era a namorada de um dos desenvolvedores do jogo. E não é apenas nesse jogo que conseguimos vê-la. Fred, que é o nome do namorado dela, também trabalhou no jogo Psychonauts. E lá ele também adicionou uma foto de sua namorada como um easter egg. Achei esse caso bonitinho. E agora eu vou finalizar esse vídeo também com uma parada muito bizarra que você encontra no GTA 4. E aqui eu estou falando do coração da cidade. E geralmente, coração da cidade é uma expressão para um bairro ou uma área onde tem muita atividade, onde tem muitas pessoas. E eu acho que se aproveitaram disso para, de fato, colocar um coração na cidade. E aqui nós estamos falando do coração de Liberty City, que é um coração localizado dentro da Estátua da Felicidade. E, gente, o nome é Estátua da Felicidade
verdade no jogo, tá? É uma referência à Estátua da Liberdade. E é bizarro que é um coração humano sustentado por correntes. Ele tem várias artérias e ele tá lá batendo. Dizem que se você atira ou joga explosivos nele, dá até uns efeitozinhos de sangue, mas não acontece mais nada além disso. Pra quem acha que o coração ia explodir, não, ele continua lá. O coração se encontra na plataforma superior e não tem como você chegar lá de escada. Você tem que pular de um helicóptero ou de paraquedas. Você verá 4 portas ao redor da base da estátua e tem uma placa ao lado de uma porta que tá escrito "sem conteúdo oculto". E assim, o jogador atravessa essa porta e aí você tá dentro da estátua. E dentro da estátua tem uma escadaria. Você tem que subir essa escadaria toda, acessar outra plataforma dentro da estátua e aí sim você encontrará esse coração gigante. Eu achei bem bizarro, mas e aí, alguém aqui já conseguiu acessar essa parte do GTA 4? E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, aqui eu falo de qualquer tipo de jogo. Pode ser jogo Flash, pode ser jogo retrô, de Atari, de PlayStation, de Switch, o que for. Até do PC da Xuxa tá valendo. É só comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!